A hipertensão arterial é uma doença muito comum, de origem multifatorial, cujos sintomas muitas vezes não são percebidos pelos indivíduos, pelos pacientes, e cujas consequências no organismo podem ser extremamente graves. Quais são os níveis pressóricos normais de uma pessoa saudável? Como nós podemos ver, o que nós chamamos de pressão 12/8, que seria a pressão normal, é considerada, então, normal para a maioria dos indivíduos e é representada pelo número 120/80, que seriam 120 milímetros de mercúrio por 80 milímetros de mercúrio. A partir de 130/85, isto é, 13/8,5, nós dizemos que a pressão já está aumentada, mas ainda não consideramos o indivíduo como sendo hipertenso. Porém, a partir da pressão de 14/9, ou 140/90, nós temos então o estabelecimento do quadro de hipertensão e, portanto, o indivíduo deve procurar auxílio médico. Como eu disse, então, a hipertensão pode muitas vezes passar assintomática, porém pode apresentar consequência no organismo em diferentes órgãos e consequências que podem levar a problemas, a doenças secundárias ao aumento da pressão. Quais seriam então esses órgãos e quais as consequências da hipertensão no organismo? A hipertensão ataca particularmente o cérebro, os olhos, o coração, os rins e as artérias de maneira geral. E o ataque da hipertensão a esses órgãos pode provocar o derrame cerebral, que seria um acidente vascular, casos de demência com origem vascular, cegueira por causa da alteração da retina no olho, pode acontecer o infarto do miocárdio, o ataque cardíaco, a insuficiência cardíaca, o coração cansado, inchado, e também pode acontecer a insuficiência renal e casos de entupimento arterial, isto é, de obstrução dos vasos devido à hipertensão. A origem de todas essas coisas, a origem da hipertensão, como eu disse, é multifatorial e pode estar relacionada a fatores hereditários, sem dúvida nenhuma a ocorrência, o desenvolvimento da obesidade, ao estresse, à alimentação não saudável e, particularmente, ao excesso de sal na dieta. A acupuntura é um dos recursos terapêuticos que pode ser utilizado em casos de hipertensão arterial, além de todos os tratamentos já disponíveis e já muito bem conhecidos, como o tratamento medicamentoso, o controle da dieta e a prática de atividades físicas. E a acupuntura, então, tem sido proposta como uma estratégia complementar aos pacientes com hipertensão arterial e muitos estudos têm sido desenvolvidos para verificar o efeito da acupuntura no tratamento da hipertensão. Eu quero mostrar um desses trabalhos desenvolvido na Alemanha e que foi publicado numa revista de grande reconhecimento na área de cardiologia. O título do artigo, então, é um estudo randomizado da acupuntura para a redução da pressão sanguínea. Um trabalho realizado na Alemanha, como eu disse, e publicado nessa revista da Associação Americana do Coração. Esse trabalho foi desenvolvido estudando-se 140 pacientes com hipertensão arterial, sendo divididos em dois grupos. Um grupo tratado com acupuntura, constituído por 72 pacientes, e um grupo chamado controle,
constituído por 68 pacientes. Como nós podemos ver nesse gráfico, o nível inicial da pressão sistólica, como é mostrado aqui, antes do início do estudo, estava em torno de 130 milímetros de mercúrio, chegando próximo a 140 milímetros de mercúrio, em todos os pacientes. E os indivíduos, então, do grupo acupuntura, receberam 6 semanas de tratamento com acupuntura, e o que nós podemos ver à direita do gráfico é que esses indivíduos que receberam tratamento com acupuntura tiveram uma redução importante dos níveis da sua pressão, nesse gráfico aqui mostrando a pressão sistólica, quando comparados com os pacientes que não receberam o tratamento com acupuntura. Ao longo do tempo, esse efeito foi se perdendo, uma vez que os pacientes não receberam mais a acupuntura, de maneira que depois de 3 a 6 meses já não havia mais nenhum efeito do tratamento realizado com acupuntura. O que esse estudo mostra de maneira bastante evidente é que a acupuntura apresenta um efeito agudo muito positivo na redução dos níveis de pressão tanto sistólica como diastólica, e a conclusão desse artigo é que a acupuntura pode ser recomendada como uma terapia complementar bastante eficiente para o controle da pressão arterial. Devemos lembrar que o tratamento da pressão arterial deve ser acompanhado pelo médico, pelo clínico, e não deve ser interrompido, e que todos nós devemos buscar uma vida mais saudável e hábitos de vida para termos os nossos níveis pressóricos normal, como nós podemos ver no gráfico a seguir. Como ter então uma pressão 12/8? É necessário o acompanhamento médico, pois como nós mencionamos, a hipertensão pode ser silenciosa, principalmente nas fases iniciais, sem nenhum tipo de sintoma. É importantíssimo manter a atividade física regular, diminuir a ingestão de sal, que infelizmente na nossa cultura no Brasil é muito alta, manter uma alimentação equilibrada, evitando alimentos gordurosos, fazer um controle adequado do peso, diminuindo então o risco de desenvolvimento da obesidade, e manter as medicações prescritas pelos médicos no caso de hipertensão já diagnosticada. Mantendo hábitos de vida saudáveis e mantendo o tratamento adequado da hipertensão, a acupuntura então vem a ser mais uma estratégia importante no tratamento dos pacientes.